Eu quero levá-los a refletir sobre uma verdade muito preciosa nessa noite. Eu queria levá-lo a pensar sobre a realeza de Cristo e como ele tem domínio sobre tudo, mesmo nesse tempo caótico de pandemia. E eu quero começar lembrando você de uma história do profeta Isaías, quando ele passava por um tempo caótico também. Um tempo em que as pessoas começam a questionar o governo de Deus. No capítulo 6 da sua profecia, Isaías começa assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Perceba que ele estava passando por uma crise. O rei de 52 anos de reinado tinha morrido, Judá parecia sem governo, caótico, e quando tudo parecia caótico e Isaías foi procurar o Senhor no templo, o que ele encontra? Ele encontra um rei governando, mesmo que o rei terreno tinha morrido. O rei, de fato, continuava vivo e reinando sobre todo o mundo. Algo parecido aconteceu com o nosso Salvador, o nosso guerreiro rei. Porque ele teve feitos extraordinários, mas em meio a esses feitos extraordinários, nem sempre as pessoas enxergaram esse nível de realeza. Lembra, Jesus Cristo curou enfermos, ele saciou famintos, ele libertou endemoniados, ele vivificou mortos. E mesmo com todos esses feitos, o que a gente percebe? Ele não é reconhecido como rei pela maioria, e eu diria inclusive por discípulos. Por exemplo, quando a sua popularidade chegou ao ápice e ele entra em Jerusalém de forma triunfal, logo depois ele morre e frustra muito dos seus seguidores. Então, quando tudo parece caótico e todo o seu projeto parece ir por água abaixo, quando ele está na cruz, a Bíblia diz que ele não deixou de reinar. Pelo contrário, o nosso guerreiro rei está vencendo os inimigos. Colossenses 2,15 fala que ele triunfou sobre principados e potestades na cruz. Sua ressurreição foi a confirmação dessa vitória. Mas essa vitória é só o começo. Certamente, ela nos serve de vislumbre da vitória por vir. E até lá nós somos embaixadores desse reino, anunciando vida num mundo de morte. Aí você pode me perguntar, pastor, o que isso tem a ver com a pandemia? Eu queria levar você a pensar que o reinado de Cristo precisa ser lembrado por pelo menos 3 razões. Eu vou dar 3 Cs para facilitar a sua memorização. Primeira delas, controle soberano. O que eu quero dizer é o seguinte, é que em meio a essa bagunça, nós temos que reconhecer o controle soberano do nosso Salvador e adquirir conforto. Conforto em meio a perdas econômicas, que certamente nós estamos sentindo. Conforto em meio a perdas de pessoas próximas e talvez até conforto em meio à perda da própria saúde. Quem é que aprendeu exatamente essas coisas? Jó. Jó perdeu finanças, perdeu filhos amados e perdeu saúde. E quando seu coração balançou em meio a esse caos e ele questionou a legitimidade do governo de Deus, do domínio de Deus, ele ouviu várias perguntas do Senhor que o levaram a perceber o controle soberano de Deus. E nisso ele tem conforto. Segunda coisa que a gente tem que aprender é o cuidado amoroso de Deus. Se a primeira é o controle soberano, a segunda é o cuidado amoroso. E com isso a gente tem que ter deleite. Deleite em meio aos caprichos do Senhor, nos dando mais tempo para refletir, para entender como é que esse é um tempo de nos aproximarmos de gente de quem a gente estava distante, não é? A pandemia tem gerado isso. A gente tem pensado mais, a gente tem procurado se aproximar das pessoas em casa com quem a gente está convivendo agora mais do que antes. E quem é que aprendeu isso? José. José foi injustiçado pelos irmãos, por Potifar, até que foi elevado à posição de governador só 20 anos depois. E ele teve tempo para refletir sobre o cuidado de Deus e teve tempo para se aproximar dos seus irmãos. Então, cuidado amoroso de Deus deve nos levar a responder com deleite. Por último, em terceiro lugar, nós temos que perceber a consumação por vir. E a lição aqui é de esperança. Esperança em meio às disputas governamentais que afetam o povo de Deus e nos impedem momentaneamente de nos reunir. Isso deixa a gente abatido, com razão. A gente gostaria que governantes não estivessem disputando poderes, espaço,
e que nós não fôssemos afetados com a ideia de ficarmos distantes uns dos outros, nós que somos povo de Deus. E quem é que aprendeu isso na Bíblia? João. João foi exilado na ilha de Patmos num período de perseguição severa ao povo de Deus por parte do Império Romano. E o que é que ele recebeu? Uma visão de um Cristo vitorioso sobre todos os inimigos e que irá consumar o seu reino em triunfo. Então, controle soberano, cuidado amoroso, consumação por vir. Cristo é rei sobre tudo. Ele controla, ele cuida e ele irá consumar o seu reino. Então, como diz a música do Sola, quando o coração estiver aflito, se lembre de quem ele é. Quando o coração estiver aflito, se lembre de quem ele é. Pra ver o Pai, olhe para o Filho, Deus que se revelou a nós. A vida eterna já nos deu, a alegria e paz começam aqui. Pra si o povo escolheu, Deus para o encontrar. E então vamos cantar, voltando ao eterno lar, pela estrada que nos conduz, vivendo o seu amor. Quando o coração estiver aflito, se lembre do que ele fez, tudo que criou e sustenta, pelo poder da sua mão, nos estendeu a doçura. Somos filhos da aliança eterna. Na morte, na ressurreição, unidos somos no Senhor.